A força do frio e da nevasca que se abate sobre a costa leste americana nesta quinta-feira levou até o Senado do país, em Washington, a suspender as votações até a próxima semana. Governos da Geórgia, Carolina do Norte e Virgínia declararam estado de emergência. A chamada bomba ciclone de inverno deve deixar grande acúmulo de neve, que após 30 anos apareceu até na Flórida. O termo é usado para classificar o fenômeno que se caracteriza por uma queda muito acentuada da pressão atmosférica em um curto intervalo de tempo. Em Nova York, mesmo receosos, turistas aproveitaram o cenário todo branco. Somos de longe, da Louisiana. Normalmente não temos muita neve por lá. Somos do sul da Califórnia. É a primeira vez dos meus filhos na neve. Estamos curtindo. Espero não ficar presa aqui. Temos de voltar para o México no sábado. Torço para que não haja contratempos. Na Big Apple, a expectativa é de um acúmulo de até 30 centímetros de neve. Estradas e escolas foram fechadas em algumas regiões dos Estados Unidos. Houve também o cancelamento de mais de 3.000 voos no país por causa do tempo. Bom, e não é só os turistas que têm sofrido com a tempestade, ou não são só os turistas que têm sofrido com a tempestade nos Estados Unidos. Os moradores também passam por vários transtornos. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a brasileira Marli Burgoin, que trabalha como professora no estado de Massachusetts. Marli, muito boa tarde a você. Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês. Ali, eu acabei de falar aqui que os turistas estão sofrendo, mas vocês também, moradores que já, de certa forma, estão acostumados, eu acredito que em Massachusetts a neve não é uma novidade, mas parece que o frio está sendo uma grande novidade, nesse frio mais intenso, né? Esse é um dos recordes, né, do frio abaixo de zero. Nós estamos passando muita dificuldade, não conseguimos quase que sair de casa. Eu sou professora das escolas públicas de Boston e eles foram canceladas, as aulas foram canceladas hoje e talvez amanhã, porque amanhã é o pior dia, é o dia que tudo congela e fica muito mais frio. Hoje ainda está lindo de ver, mas é difícil de ir lá fora. E por aqui a gente está vendo a sua janela atrás, logo atrás de você, com o vento forte que está lá fora. E nesse momento parece que está nevando também, né? Como é que vocês estão se virando aí? O nosso correspondente, Murilo Borges, agora de Nova York, disse que teve uma correria aos supermercados exatamente para que as pessoas possam se abastecer e permanecer esses dias em casa. Isso também aconteceu aí onde você está? Exato. Que você disse, nós temos 3 fases. A de antes da neve, que é a correria de supermercado, comprar sal para desmanchar as neves, assim você consegue sair lá para fora um pouco. E depois a fase que é melhor de ficar dentro de casa vendo a neve. E depois a fase pior, que é limpar as calçadas e limpar os carros e conseguir trabalhar, né? Ô Marli, como é que você está aí há quanto tempo nessa cidade? Qual é a sua cidade aí em Massachusetts? Eu estou em Wollaston Beach, onde que é em Massachusetts, 10 minutos de Boston. E é muito lindo de ver, mas muita neve mesmo, muita neve. E o povo joga muito sal nas ruas para conseguir os carros passarem. E o problema é do meio ambiente também, né? Porque esse sal vai todo para os rios e começa a atrapalhar a natureza dos peixes e tudo mais. É muita complicação com a neve. E as pessoas, como é que elas se viram aí? A calefação, vocês, obviamente que vocês estão preparados para situações como essas, né? Mas como é isso nas lojas, nos supermercados, nos restaurantes? A vida, de certa forma, segue normalmente dentro aí dos padrões? Não, nós ficamos completamente dependentes do HEAT, né? Quem tem um problema de congelamento dos canos, de água, aí começa a congelar e começa a explodir os canos. Então você tem que ficar bem atento a isso e tem que estar sempre aquecendo a casa, não pode deixar nem um segundo descongelado sem o HEAT, né? Sem a casa quentinha, porque senão os canos começam a congelar e explodir. Aí é perigoso, aí você tem que sair para um shelter
ou para um hotel, porque não tem como viver numa casa sem o aquecimento, né? Nesses frios intensos, Marli, o sistema de abastecimento de água e energia continua normal ou sofre algum tipo de problema? Sofre problemas. Tem algumas cidades que eles cortam a energia. Em 2015 foi o que aconteceu com a gente. Nós ficamos sem energia e nós não tínhamos um copo de café quentinho, a casa estava super congelada e não estava tão frio como agora. Mas mesmo assim, quando corta a energia, você fica desesperado, porque não tem uma alimentação quente e o que mais você quer é esquentar um pouquinho o estômago, né? Para poder passar o frio. Então a previsão de uma nevasca um pouco mais forte, de uma temperatura mais baixa, será amanhã, sexta-feira? Sim, amanhã. Amanhã toda essa neve linda, maravilhosa, vai congelar e fica com muito mais frio do que dentro de uma geladeira. Fica muito frio mesmo. E dependemos totalmente do aquecedor. Ninguém consegue viver sem o aquecedor, né? E tem que saber, até a gasolina no carro, você tem que deixar o tanque cheio, porque se você deixar bem pouquinho, o tanque congela e você não consegue mais descongelar. Não consegue mais ligar o carro. Exatamente isso. Como é sair de casa? Porque você tem o nível da neve que vai tomando a frente da sua casa, né, a frente dos locais. Chega mais ou menos a quanto? 15, 20, 30 centímetros de altura? 30 centímetros. Eles estão pensando em 30 centímetros. 30 centímetros não parece muito, mas quando você abre a porta da casa, você já vê bem alto. E ela é muito densa, né? É muito difícil. E depois amanhã, se com esse frio ela congelar, ela vira blocos de gelo. E esse é outro problema. Se as pessoas não limparem o teto do carro, aí esses blocos causam acidentes também. Porque as pessoas limpam o suficiente para enxergar e depois, quando elas estão nas estradas, esses blocos começam a voar e atingem outros carros. Então, é muito perigoso mesmo. Os repórteres fazem questão de falar, limpem bem os seus carros antes de sair, para evitar graves acidentes. São cuidados extremos, né? Mínimos detalhes que têm que ser observados exatamente para evitar acidentes e evitar problemas como esse que vocês estão passando aí. Marli Bourgoin, que é professora do estado de Massachusetts, uma cidade que fica próxima a Boston, nos relatando aí a respeito dessa tempestade de neve que está atingindo a costa oeste dos Estados Unidos, esse ciclone bomba, como está sendo chamado, levando frio, inclusive, ao estado da Flórida, que tem temperaturas mais baixas nesta época do ano, sim, mas não enfrentava a neve, por exemplo, há mais de 30 anos e está com essa perspectiva. Já nevou em alguns pontos mais ao norte do estado e há perspectiva de temperaturas bem mais baixas, e esse ciclone está subindo em direção ao norte, ao nordeste dos Estados Unidos. Deve chegar a Boston, como ela disse, amanhã, mas também vai passar por aí por Nova York. Essas são imagens que nós estamos observando da Times Square. Veja só a quantidade de carros e pessoas muito pequena nesse momento. Exatamente, é um local que normalmente você vê aí repleto de carros, congestionamento, pessoas para cima e para baixo, mas aí provavelmente estão se aventurando ou as pessoas que necessitam passar por aí, ou então exatamente os turistas que não querem perder um só minuto exatamente por conta da sua viagem e observar exatamente esse momento meteorológico, né, climatológico que está sendo vivenciado no leste dos Estados Unidos.